Olá! Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Descomplicar. Então, e hoje temos aqui... Diogo Dino. Olá, Diogo. Olá, muito bom dia. Tudo bem? Tudo, convosco. Também. Muito obrigada, uns dias melhores, outros piores, vai-se andando. Tem que ser, como tudo na vida. Podes puxar. Exatamente. Olha, Diogo, sabemos aqui o teu percurso, mas gostávamos que partilhasses com quem nos está a ouvir quem é o Diogo Dino, o que é que faz, qual é a motivação. Apresenta-nos um bocadinho de ti. Conta-nos um bocadinho Vou da tua começar história. pelo meu nome verdadeiro, Diogo Nogueira. Diogo Dino é uma coisa que vem da escola. Eu na altura, Diogo Nogueira, a malta juntou o Di e no terceiro ano. Entretanto, o Dino dos Morangos apareceu e pronto, e colou. Diogo Nogueira, tenho 31 anos, sou um pai babado, tenho muito orgulho também em ser filho dos meus pais e da educação que eles me deram. Sou casado oficialmente e vou fazer agora a festa no dia 9 com a Mariana. Tenho uma academia de desportos de combate. Tenho muitos alunos a meu cargo, que acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho. E sou feliz com a vida que tenho, com o que faço. Acho que estou cada vez mais próximo de atingir uma paz que me permite ser só eu, sem me preocupar com nada. Então, acho que é isso. Diogo, como é que nasceu esta paixão pelos desportos de combate? Foi uma paixão que sempre teve lá. Eu sempre fui fazendo umas coisas, nunca muito dedicado, nunca muito focado. Era mais tipo ou na sazonalidade ou na influência de um amigo. E depois, consoante o entusiasmo se ia, ou vinha aquele dia mais frio, ou o programa mais atraente a nível social, diria, esse meu gosto pelas coisas que eu tinha na altura punha-se em segundo lugar. Então eu acabei por ir sempre adiando, talvez dedicar-me um bocadinho mais a uma coisa que eu faço desde os 14 anos, a bem ou a mal, pouco ou muito. Eu dos 14 aos 21, 22, eu ia só fazendo, era tipo 3, 4 meses. Depois disso, houve um dia que eu fui ver uma gala de MMA e encontrei lá um amigo e ele convidou-me para eu ir fazer uma aula experimental. A aula experimental era uma aula de preparação para um combate de um atual lutador de MMA da academia, que é a minha academia antiga, que é a Portugal Gold Team. E pronto, e foi uma aula que foi de encontro ao que eu precisava, que era, ok, aqui é guerra, é bom. MMA, eu só tinha feito kickbox ou boxe, sempre tive a curiosidade com a cena do chão, mais para defesa pessoal também, porque nós vimos no UFC aquilo, e é difícil tu perceberes como é que vais ao chão com uma pessoa e como é que consegues trabalhar. E antes de perceberes isso, sentes-te um inútil. Tipo, alguém 10 vezes mais pequeno do que eu brinca comigo facilmente, e para os homens, 99% diria, é difícil para eles chegarem lá e estar uma mulher lá e brincar com eles, seja no MMA, seja no jiu-jitsu em si. E isso sempre me deixou assim meio curioso. E lembro-me perfeitamente de começar a treinar e de já ser o primeiro a chegar à academia, treinar várias horas seguidas. E um dia, pá, 2, 3 semanas depois de eu estar a treinar, eu pensei, eu acho que as pessoas que eu conheço era gajo para abrir uma academia e fazer só isto. Só que na altura era tão distante da minha realidade que eu trabalhava na Vodafone depois da faculdade e estava a tirar saúde e bem-estar na Lusófona. Então eu treinava antes da faculdade, estava na faculdade das 8h30 às 5 e às 5h30 apanhava-me no Campo Grande para ir para o carregado vender contratos às casas ou fazer chamadas para... E eu na altura ganhava bem. Então pagava tipo a minha faculdade, vivia em casa dos meus pais e tinha uma vida bastante tranquila. E pronto, um tempo depois decidi deixar tudo e começar só a treinar a 100%, sem saber o que é que ia acontecer. Só a treinar o dia todo. E como é que isso foi visto pela tua família? Boa, estás a tirar um curso Achas? que é o politicamente correto, não é? Eu O que a quero sociedade começar nos por dizer espera. que entendo perfeitamente os meus pais. Atenção, sou Pois agora pai. tu és pai. Mas na altura achei que pronto, que eles não estavam a acreditar em mim, sem saber pôr-me no lugar de que eles tinham todas as razões para não o fazer. Ou seja, os meus pais amam-me e eu sempre fui um orgulho para eles no que toca a ser filho deles, mas tive atitudes que se calhar não os deixaram muito orgulhosos. E se calhar comunicar-lhes uma decisão dessas com o chão com que eu estava na altura pareceu-lhes se calhar imprudente. E cabe-me a mim provar-lhes que foi realmente uma escolha acertada e é isso que eu tento fazer
todos os dias, e foi o que disse na altura na mesa de jantar que ia fazer. E pronto, e obviamente que vi na cara deles e todas as pessoas a que eu comuniquei que era uma decisão arriscada, errada, imprudente, mas eu lá no fundo eu sabia. Os teus pais não estavam a acreditar em ti e tu estavas? Ou estavas? Eu estava na pior fase de sempre da minha vida, porque tinha terminado a minha relação precisamente na altura porque já sabia que queria apostar nisto e não era algo que era apoiado não só pela parte da minha relação na altura, mas também por parte de alguns amigos. Então essa foi uma seleção natural que eu tive que fazer. Na altura difícil, porque eu saía muito à noite, embora eu tivesse uma vida de atleta, se eu ganhasse uma competição ou se eu fizesse algo, eu dava-me também ao luxo de festejar esse aspecto. É algo que não faço hoje em dia nos mesmos moldes, mas para mim agora se calhar festejar é estar com a minha família ou é dormir um dia inteiro e depois acordar e ir com elas para a praia ou qualquer coisa. Na altura era sair com os meus amigos, festejar da maneira que a minha vida na altura me dizia. E tornava-se difícil depois dizer que não às pessoas porque tinha que descansar e porque tinha que treinar no dia a seguir e ninguém percebia, ou ninguém sugere ir ao Vitaminas, não é? Ninguém sugere ir ao cinema e não comer pipocas porque tu não podes comer pipocas, sabes? É difícil. São desafios pequenos. Ou ir ao café e tu comes um bolo aqui no café ao lado todos os dias e estás ao meu lado e sabes que eu estou de dieta e não comes esse bolo. Às vezes é só não comes naquela altura, sabes? Mas tipo, motiva. E eu não tinha assim muitas pessoas que me motivassem. Então perdi amigos, perdi a minha namorada na altura e perdi, eu tenho 5 lutas de MMA profissionais, mas na altura fui a um campeonato amador, não tendo essas lutas profissionais, atenção, ou seja, eu não fiz profissional para depois ir ao amador, mas fui a um torneio de jiu-jitsu que tinha um campeonato de MMA amador e estava lá a lutar, não queria ter lutado, mas pronto, na altura foi uma decisão tomada pela minha academia, eu fui, e perdi no último round, tipo, nos últimos 30 segundos, porque ele me finalizou. Ou seja, eu não era muito bom no jiu-jitsu, eu só queria treinar o striking, o jiu-jitsu era mesmo o que eu fazia por obrigação, e ele ganhou-me, quase me partiu o braço, e eu pensei, ok, eu nunca mais quero sentir isto tipo, outra vez, esquece, tipo, nunca mais eu posso dar razão para que eu me sinta insatisfeito. Então, o que é que me está a tirar tempo de eu me dedicar a isto a 100%? A faculdade e o trabalho. Então eu tenho que abdicar disto. E a juntar a essa seleção natural, bateu eu tirar toda a segurança financeira, emocional da minha família, de amigos, eu não sabia com quem é que ia ficar ou não. E pronto, e tu tendo amigos e tendo uma namorada, tu depois dás por ti sexta e sábado e estás sozinho em casa. E isso é um processo que pode desconstruir-te a um ponto que se calhar a maior parte das pessoas não estão preparadas para lidar. Para mim foi difícil, fui buscar um cão na altura, e passei por esse processo não de uma forma fácil, mas acredito que depois isso me foi dando sinais de que eu estava no caminho certo e pronto, e passando algumas dificuldades que às vezes são mesmo o ponto mais baixo, depois qualquer coisinha é uma luz que tu agarras. Isto foi em 2017, exato, e pronto, e depois a partir daí foi sempre a dedicar-me cada vez mais e um ano e tal depois decidi que ia abrir a minha academia. Tu focas-te então neste desporto, ficas mais sozinho, portanto ficas mais isolado. É um desporto também em si, também é mais, não é um desporto de equipa, portanto estás a lutar contra outra pessoa, mas é muito da tua cabeça, portanto temos aqui uma sensibilidade muito, o jogo mental. Como é que tu passaste este momento sozinha, que tiveste que agarrar alguém? Foi aos teus treinadores, foi à família que ficou, não é? Porque esses não acreditando, mas estavam ao teu lado, claro. Não é? Nunca me deixaram, mas às vezes era difícil para mim chegar de um treino onde era tudo novidade e eu apanhava, eu chorava, às vezes eu chegava ao carro antes de ir para casa, eu chorava. O termo é mesmo, eu apanhava. Não, eu apanhava muito, imagina, para qualquer pessoa, para um homem ou para uma mulher, mas para um homem principalmente, talvez por fatores de natureza, nós gostamos de ser nós a ganhar mesmo, e quando envolve esta situação do corpo a corpo, o homem tem coisas que disparam entre tu teres ganhar e o medo e a adrenalina, e tu seres exposto a isso e depois levar socos na cara. Quando eu digo socos, não é tipo uma chapadinha, é socos mesmo com uma luva pequenina. Tu começas mesmo a ponderar, ok, eu lembro-me de uma vez chegar a casa e pensar, qual é a necessidade de eu estar a fazer isto? Porque é que eu estou em casa todo negro,
todo arrebentado agora numa banheira de água fria a tentar recuperar para o treino da manhã ou para dar aulas de madrugada, que era quando eu dava, porque fiz esse horário quando trabalhava e depois o horário pegou. Então depois quando eu desisti da faculdade, não me importava, mas continuei a dar aulas às 6h30 da manhã. Qual é a necessidade que eu tenho de fazer isto? Então tipo, eu pensava, bem, não interessa, amanhã logo vejo. E no dia a seguir era, ok, vá, vou só fazer mais hoje, e só mais hoje. E fui passando por isso. Eu acho que tive uma oportunidade criada por mim de me conhecer, e isso às vezes é só o que tu precisas para perceber, ok, realmente isto é possível. Ou então eu precisava se calhar ter desistido deste trabalho, tentei ir para o MMA, mas apareceu-me uma, sei lá, fui para advogado, uma coisa qualquer, ou era um tiro ao lado para mostrar o tiro certo, ou então era mesmo aquilo. E eu fui tentando descobrir-me cada vez mais e cada vez mais, e depois o que é que eu comecei a fazer? Competir, só competir. Isso mantinha-me focado semana a semana, ou seja, não havia Já tinhas um objetivo. espaço para diversão. E depois de ter perdido essa luta amadora, eu comecei mesmo a competir muito jiu-jitsu. Ou seja, continuei no MMA, mas comecei mesmo a competir jiu-jitsu tipo, mês a mês. Tinha tipo 2, 3 campeonatos. Desde há 7 anos que eu faço isso. Então, mesmo no Covid, estava tudo fechado e eu fui competir ao Brasil. Consegui, estava nos Estados Unidos quando o Covid apareceu, porque ia para lá morar, em princípio, já namorando com a Mariana. Tinha uma proposta para ir para lá treinar e ficar lá numa academia boa, e apareceu o Covid e pronto, tive que voltar. Mas isso deu-me a concha e deu-me família, portanto também não... Acho que lá está. Foi vezes... aquele tiro ao lado que estavas a falar há bocado. Olha, vês? Que depois... Por isso é que eu também aprendi nessa altura que tu tens que agarrar tudo o que tens e analisar. E eu na altura tinha uma data de coisas que eu podia analisar, e a certa altura o que me mantinha triste quando eu acordava, triste não, mas deixava-me com aquele sentimento logo chato de quando tu acordas e vais ao Instagram, que é a primeira coisa. Isso eu deixei de fazer, mas antes eu acordava e ia para o Instagram. E logo, imagina, ainda estava meio de olho aberto e já estava, deixa lá ver o que aconteceu. E eu estava em casa sozinho e estava a acordar para ir treinar. E bastava eu ver que se calhar aquele meu grupo de amigos ou aquelas pessoas, sabes aquela noite onde vai toda a gente? Aí é fogo, estava lá toda a gente, eu aqui. Então tu começas o dia, se não tiveres com o mindset certo, tu começas o dia a achar que perdeste uma noite e não que ganhaste a toda a gente que está ali. Ou que ganhaste um dia. Estás a ver? De género, às vezes chegava tipo ao meio-dia, e para mim era uma realidade com 24, 25 anos, que era, eu chegava ao meio-dia e não estava a acordar todo mal disposto, todo rebentado, nada contra quem faz, mas era isto que eu sentia, sabes? Aí agora vou ter que ir comer Mac, ou apetece-me comer, sei lá, eu já começava a semana no prejuízo de um fim de semana que podia ter sido usado para descansar. Então às vezes chegava ao meio-dia ao sábado e dizia, ei, luz do dia, já tomei um pequeno almoço, já treinei, agora vou comer com os meus pais, almoçar com eles, que é uma cena bacana, ao sábado ou ao domingo, vou dormir mais um bocadinho, depois vou combinar um café ao fim da tarde com alguém. E o meu dia chegava ao final, e em vez de ser um sábado a dormir e um sábado à noite a sair e um domingo a dormir, eu conseguia estar com pessoas, que conseguia tirar este domingo só para dormir se eu quisesse, mas sem ser no prejuízo do álcool ou de um dia inteiro a beber e a fumar. Percebes? Eu decidi descansar depois de um treino, acordei, comi bem, descansei outra vez, no dia a seguir comi uma cheat meal e estou bem pronto para mais uma semana de treinos. Porque eu ainda tinha que fazer o meu nome, ninguém me conhecia. Aliás, conheciam-me, como o Dino de antigamente, sabes? Então era difícil criar uma credibilidade logo num setback gigante de quem és. Agora és professor, ok, tipo, andavas no Urban na semana passada todos os dias e agora és um exemplo. E eu tive que provar, não só por imagens e publicações, mas por ações, que realmente eu estou dedicado a isto. Se estou sempre bem ou não, não consigo garantir, mas dedicado eu estou. Diogo, eu quero acreditar que tu desconstruíste totalmente, começaste do zero para chegares onde tu estás agora. Nesta desconstrução, perdeste amigos, até a tua família não te compreendeu, porque é um processo natural que não te compreendeu, deixaste seus estudos, deixaste tudo mais. O que é que encontraste de melhor? Obviamente a Mariana, obviamente a Concha, mas isso demorou muito a chegar. O que é que encontraste melhor? A tua força interior, que se calhar não conhecias? Imagina, é uma fatura cara, mas eu acho que o melhor que eu levo, eu tenho 8 anos disto e já lutei os campeonatos principais, já estive nas cidades principais, tenho uma academia minha, eu vivo exclusivamente disto, não tenho outro trabalho, eu não vou, tenho outras funções, mas não outro trabalho, entendes? Ou seja, eu não sou só professor de MMA, mas gira tudo à volta da minha academia, o que eu faço. E eu posso dizer que o que me deixa mais feliz ou mais realizado, que me dá mesmo aquele, já estou bem, top, é ver
quanto é que o que nós fazemos ajuda certas pessoas, não só no jiu-jitsu, sabes? Ou seja, eu ter pessoas a dizer que Art of Fight, ou as minhas aulas, ou uma conversa que tiveram comigo, mudou o dia ou a maneira como as pessoas começaram a ver a vida, ou o trabalho, ou a relação que tinham, ou a sua mentalidade nos campeonatos, sabes? E tu teres essa capacidade de ajudar as pessoas, primeiro significa que tu já passaste por muito. E depois, às vezes, tu expores a tua luta, faz com que a pessoa ache que não está sozinha na luta dela. Entendes? Ou seja, eu se calhar vejo-te a ti e vejo que tu tens o teu próprio programa, então eu acho fogo, ela tem boa sorte, já tem os microfones e tudo, quem me dera um dia. Quando se calhar eu só precisava de chegar ao pé de ti e perguntar, olha, como é que fizeste? E tu se calhar se me disseres, aí nem sabes, como sei que é um microfone, que era o microfone do iPhone 8 que eu tinha na altura. E de repente estávamos na FNAC, vimos uma promoção, nananã. Ou seja, não começaste com isto, entendes? Se calhar exato. E as pessoas saberem que tu, que elas te veem, passaste por isso e assumes que passaste por isso, entendes? As pessoas sabem que eu perco, às vezes, porquê? Porque eu exponho. Eu no outro dia fiz um vídeo a dizer que tive um ano sem ganhar. Mas eu tive um ano inteiro a lutar, sem ganhar. Entendes? A maior parte das pessoas estavam um ano a ganhar, estavam um mês a perder e iam embora. E se calhar é isso que me distingue. Eu sou capaz de ficar um ano a perder e a acordar todos os dias de madrugada para ir treinar mais cedo, para ver a minha filha acordar, para estar na academia a horas, para fazer tudo o que eu tenho para fazer e chegar ao final do dia e tentar não falhar com ninguém. Mesmo que isso implique falhar comigo. Estás a perceber? Então, quando tu dás tanto às pessoas, o melhor retorno que tu podes ter é o agradecimento a essas pessoas. Porque isso faz-te querer ajudar a próxima pessoa em vez de te fechares e dizeres, como eu já fiz, atenção, não sou perfeito. Eu quando era competidor no início era muito, olha, lamento que estejas aqui, eu preciso treinar, tenho campeonato para a semana, tchau. Tipo, eu não quero saber se tu tens uma... Embora a academia já fosse minha, percebes como é que a pessoa cresce? Eu não queria saber se tu tinhas uma boa experiência. Aliás, interessava-me que tu tivesses uma boa experiência na Art of Fight, mas na aula eu não me preocupava, eu não fazia para não teres uma experiência agradável, mas eu não me preocupava se tu tinhas tido, se vocês tinham tido. Entendes? Então eu ficava, vou-te usar para treinar, tchau. Não quer saber o teu feedback, não quer saber se me achas simpático. Se eu te ouvir dizer que estás cansado, eu vou dizer, olha, estás cansado, eu treinei 3 vezes hoje e acordei às 6. Percebes? Eu desconstruí-te logo ali. Se tu fosses competidor, ou seja, não, se tu viesse, Dinho, que belo está, nananã, e depois à primeira assim, coisa mais dura, eu via-te assentares para o lado, assim, então, não ias lutar. Em vez de ser, então, o que é que se passa? Estou bem cansada, não quero isto, bora lá, bora vês comigo agora. E puxar-te, sabes? Como é que chegaste a esta fase? Tentar de ouvir, apanhar de muito. Compreender, de mostrar também vulnerabilidade. Acho que foi só mesmo natural, sabes? Eu fui perdendo o medo. Olha, foi o que eu disse no início. Quando tu estás mesmo em paz, sabes? Quanto mais pleno tu estás contigo, menos medo tu tens de expor coisas boas ou menos boas que tu tens, entendes? Então eu não tenho problema nenhum em dizer que eu me acho melhor no que eu faço e que ninguém faça o que eu faço, mas ao mesmo tempo eu tenho toda a humildade de admitir que se calhar também ninguém falha tantas vezes como eu. Porque é normal, se tu tentas fazer uma coisa, tu podes falhar uma vez. Se tu tentas fazer 20 coisas, é provável que falhes 15, mas se acertares 5, tu já tens 15 coisas para melhorar e 5 em que já acertaste. Estás a perceber? Quanto então, mais falha. E é isso. Então, tipo, eu fui, se calhar, tentando tanto e errando tanto que às vezes eu vejo pessoas que estão aí mesmo, na vida delas, no trabalho delas, aí para um erro que eu já cometi. E eu, sem me perguntarem, assim, olha, como é que estás? Está tudo bem, não sei o quê. Então eu começo a falar com a pessoa, já não tem nada a ver com jiu-jitsu. Nós temos de kimono, mas tu já me estás a dizer que estás mal com o teu namorado porque andas com a cabeça muito ocupada. Então eu sugiro qualquer coisa, vou tentando perceber o que é que te faz feliz, ou a ele, ou a vocês, e já sugiro que vocês vão fazer isso, não me metendo muito na vida da pessoa, mas tento mostrar que se calhar se tu te fechares naquela bolha, vai se tornar uma bolha e depois vai sendo crescente, sabes? Afeta-te o dia todo, e depois afeta-te a semana, e depois afeta-te o mês, e tu ganhas uma visão nova sobre aquilo. Então eu tento sempre que as pessoas olhem o panorama maior. Tipo, ponham coisas positivas na mochila, como eu costumo dizer, em vez de porem negativas, tentem sempre ver que há qualquer coisa ali que vocês podem tirar, eu acho. Falaste aqui em derrotas, em muitas derrotas, porque a vida é isso, não é? A maior parte estás a perder para depois ganhares, e nas pessoas que tu estás a influenciar, que estás a inspirar. Essas pessoas também te inspiram a ti nas derrotas, ou seja, tu perdes muitos campeonatos, depois chegas ao treino e é o teu aluno que te motiva também a ir para outra vez. Pensa assim, se eu não tiver alunos eu não tenho academia. Então eu preciso de, independentemente de como eu me estou a sentir, a partir do momento em que eu entro na aula das 8h30, eu tenho que ser o Dino que está na sua melhor versão para te ajudar a ti, que acordaste
e estás na minha academia 1 hora a pagar por um serviço, independentemente de teres compreensão mútua com problemas pontuais, tu estás a pagar um serviço, então tu esperas uma exigência de treino que não pode ser de intensidade baixa ou de desleixo da parte de quem está a dar treino. Então acho que se eu conhecer um bocadinho mais, através destas conversas, cada história do meu aluno, eu consigo sempre retirar um pouco mais do que eu tenho dentro de minha casa e posso me inspirar aí. Então eu consigo trocar experiências com eles, consigo motivá-los e eles a mim. Às vezes eles só precisam de partilhar. Imagina, eu tenho tanto. Quando eu disse há um bocado que o meu maior prémio é mesmo eu ter o feedback das pessoas, hoje em dia eu tenho uma academia há quase 7, vai fazer 8 anos. Há quase 8 anos. E eu tenho tantas histórias que, imagina, enchiam 3 horas de episódio. Eu tenho tantas histórias de pessoas que mudaram por causa da academia, que se tornaram pessoas diferentes, melhores, resolveram problemas que tinham. E são problemas reais mesmo. São problemas duros, difíceis. Pessoas que chegaram lá e tiveram a capacidade de se abrir e de mostrar lutas. E essas lutas são coisas que eu uso para pensar: ok, eu estou aqui a queixar-me e olha, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que vem todos os dias, faz 1 hora e meia de transportes para a academia e depois faz 1 hora e meia de transportes para casa. E ela agora está a trabalhar. Quando ela não trabalhava, ou seja, ela não tinha nada para fazer, ela treinava 3 vezes por dia. Às vezes ficava na academia de manhã até a aula da 1, ia à casa e voltava à noite. E tem 17 anos. Mas porque quer competir ou pela sensação de que o treino Não, traz? porque quer competir, porque quer ver até onde é que vai, entendes? Então como é que eu não posso como é que eu não posso não ir àquela aula? Como é que eu fico na cama a dormir e penso: eu estou tão cansado, e penso que ela já está no autocarro a vir para a academia? Eu tenho uma mãe e uma filha na academia, que a mãe tinha um emprego muito bom no Brasil, muito bom, e veio para cá sem qualquer não sei como dizer, equivalência. Exato. Então ela cá tem um trabalho normalíssimo, que não lhe permite viver com a estabilidade que ela vivia no Brasil, e ela veio cá só para a filha se dedicar ao jiu-jitsu. E eu consegui que elas ficassem na Art of Fight, dei-lhes emprego dentro da Art of Fight, ajudei-as já várias vezes com coisas pequenas, normais, banais, de alguém que só não está no país e precisa às vezes de uma indicação, de uma ajuda, de uma boleia, de uma coisa qualquer. E no outro dia elas chamaram-me, ela tatuou o símbolo da Art of Fight e a mãe chamou-me e agradeceu-me eu ter mudado a vida delas, porque foi muito inseguro para ela vir para cá, e que a filha ultrapassou vários problemas graves por causa da academia. Quando ela não foi à academia, houve uma altura que estava aí muito, lesionou-se e deixou de ir. Eu mandei-lhe uma mensagem num dia normal, estava sempre na correria. Então, onde é que andas? E ela: estou em casa, não sei o quê. Olha, sentimos a tua falta, volta aí. Até estava tipo a falar brasileiro assim: volta aí, não sei o quê. A mãe dela disse que ela acordou a dizer que eu lhe mandei mensagem e que estava muito contente e que ia voltar, nananã. E pá, depois as coisas foram se desenvolvendo. Ela agora é instrutora na academia, tem um horário em que dá aulas só para mulheres, e eu consegui que ela, chegando cá e não tendo nada, hoje em dia tem um horário. Pode não ganhar ainda imenso dinheiro, porque eu também não tenho capacidades para lhe pagar ainda, entendem? Mas eu já tenho planos, entendes? Então eu consigo ajudar pessoas, e acredito que se calhar ela vai ajudar alguém, e depois alguém vai ajudar alguém. Então eu acredito no sucesso, na parte boa. Sabes? Sentes tu então uma inspiração direta e indiretamente para tantas pessoas, e cada vez mais, e ainda bem, onde é que vais tu buscar a tua força? Imagino que em casa, e já referiste isso, e quando dizes casa, dizes onde? Ui, boa pergunta. Olha, eu sempre fui buscar motivação à revisão que eu fazia. Imagina, quando eu ainda não tinha concha ou família, para além de eu me motivar muito com a história dos meus pais, que sempre também acordaram muito cedo e tiveram dificuldades que eu hoje, imagina, parece que a minha vida vai avançando, e isto é normal sentirmos em relação aos pais, ou seja, um amor cada vez maior, porque temos as noções. Mas eu às vezes houve pequenos registros que eu fui tendo da vida dos meus pais, que me dava assim, parece que era um clique, e eu não percebi porque é que eu naquela altura, naquela idade, estava a tomar atenção àqueles pormenores, coisas banais, tipo problemas de vida de uma família qualquer, acredito. E hoje em dia eu consigo valorizar mesmo lutas que eles tiveram para que nada me faltasse. E isso é, imagina, eu ter crescido nesse privilégio, entendes? Nessa imensidão de tudo,
E não falo só de não falo de bens materiais, pelo contrário, falo mesmo de não faltar, às vezes, irmos todos a um fim de semana que era rotina no Porto, ou irmos àquele restaurante que nos trazia aquelas motivações boas de família para enfrentarmos tipo, coisas difíceis. Eu sempre tive os meus pais como motivação, mas quando vamos ficando mais velhos e estamos mesmo no meio do problema, eu acho que a motivação era isso que eu estava a dizer, era aquele voltar atrás na minha galeria, sabes, de fotografias. E às vezes recuar uns meses, às vezes recuar um ano e ver onde é que eu estava há um ano. Hoje tu consegues fazer isto no Instagram ou no Facebook, consegues ir às memórias, mas na altura era aquele backupzinho de tecnologia, sabes, que nos ajudava e pensavas, top. E eu tinha tipo um disco rígido na altura onde eu ia metendo as coisas todas. O primeiro comentário de alguém que eu seguia, que foi comentar a minha fotografia de MMA, uma minha primeira foto com os calções top de treino, umas primeiras luvas bacanas. Então eu ia vendo fogo. Antes eu estava todo contente porque eu comprei uns calções. Hoje em dia a loja onde eu comprei os calções ofereceu-me os calções. Então eu comecei tipo a ter essas pequenas vitórias. Yeah. E comecei a pensar, ok, e agora fui convidado para ir àquela academia treinar mesmo com uma malta mais dura. E eles já me conheciam, já me chamavam pelo meu nome. E de repente eu estava nos campeonatos e a malta cumprimentava-me e eu pimba, ganhava. Aí top, e toda a gente vinha e fui-me motivando com isso. Casa, para mim é Concha e Mariana. E os meus pais, obviamente, e a minha família, mas é onde eu posso ser eu, onde eu não preciso de apresentar nada que seja diferente do que me é exigido profissionalmente, é casa. É onde eu posso não estar bem, é onde eu posso errar, é onde eu posso estar só quieto, sem falar com ninguém uma hora, mesmo estando. Acho que é isso. Então, acho que é Acho o que momento é certo. o momento certo para te mostrarmos aqui uma surpresa. Se casa é isso, então olha, temos a casa para ti. Aí pronto. Puxa, espera aí, tivemos aqui um problemazinho. Deixa-me só. Olá, papá. Já está. Essa. Mesmo. Olá, papá. Ah, papá, eu vou lá ser tua. Quando já está a comer bolachas tuas, queríamos dizer que és a melhor pessoa da nossa vida, que realmente somos uma família incrível, mas muito graças a ti, ao teu pilar, porque és um apoio fantástico e fazes tudo de bom grado e realmente não cobras nada, mas estás lá sempre, és a nossa base e sim, é ser realmente aqui um pai de família e um maridão, porque sinto-me a pessoa mais feliz do mundo por tudo o que conquistámos e tudo o que vamos conquistar, principalmente este ano, que vai ser em grande para nós, mas principalmente para ti, porque acho que realmente tu mereces muito, muito, muito por todo o esforço e por tudo o que tu fazes diariamente, que não é igual. Acho mesmo que por muitos podcasts ou por muitos vídeos motivacionais que tu vejas, tu és realmente a tua motivação, a nossa, e acho que não há pessoa com mais força de viver que tu. Portanto, serás aqui realmente o melhor da nossa vida. Muito, muito bom dia e boa entrevista. Parece que a vossa casa é a mesma e que estão em sintonia. Não vinha preparado para isto. Estavas à espera de um ringue, era? Não, eu não estava à espera de nada. Por isso é que quando vem qualquer coisa é sempre bom, mas com a Mariana já sabes, como eu acabei de dizer, toca-me assim sempre no coração. É meio difícil de eu ficar composto. Quando fizeste a tua apresentação, a primeira coisa que falaste foi na tua filha e na tua mulher. Sentes que isso foi... Como é que... Eu estou a comentar isto porque eu sou exatamente igual quando me descrevo também. Então, sentes que isso é... O ponto de viragem. É o ponto de viragem. Foi tipo o ponto de viragem. A partir de agora é aqui que está. É o foco principal é este. E depois há o resto. Eu acho que qualquer pessoa que tenha a notícia que vai ter um filho, seja homem ou mulher, acho que a vida muda. Pode não te fazer mudar, mas a tua vida mudou. Ou seja, aquela criança vai nascer, quer tu te digas, quer não, tu vais passar a ser pai de alguém. O que tu fazes com isso depois vai para a tua consciência. A Concha chegou numa altura que, imagina, eu uma vez num jantar de amigos, jantar daqueles amigos, sabes?
foi o segundo ano em que eu estava a dedicar-me a 100% e eu fiz um post. E o post dizia, foram palavras escritas na altura, que eu tinha pensado em desistir de tudo, mas que estava motivado e não sei o quê. E curiosamente, um ano antes, na mesma altura, que era sempre a altura em que acabava a época, eu tinha feito um post igual, parecido. Ou seja, que eu dizia fogo, mais um ano, nananã, passou-me a desistir. Não disse que tinha pensado mesmo em desistir, mas que me tinha passado isso pela cabeça. Ou seja, o texto era idêntico, revelava a mesma intenção, que era, estive quase mesmo no limite, mas aguentei. E eu ouvi esse gozo e comecei realmente a perceber que se eu estava exposto a momentos mais difíceis e se eu tinha esses dois textos, realmente significava que eu não estava naquele jantar a vangloriar-me de estar bem mais um ano. Significa que eu me tinha exposto a muita coisa mais um ano. E essa exposição, isto foi, este jantar foi, eu já fazia aquilo há 10 anos, portanto a Concha foi, eu estava 5, 6 anos disto e estava mesmo na minha pior fase de tudo, desde a academia, já tinha a minha academia, estava a competir nas melhores competições, tipo qualquer atleta sequer sonha quando começa ou quando fala em jiu-jitsu, eu já lá tive, e eu estava lá, e não estava bem, de cabeça, não estava mesmo, nada bem. E a Concha aparece numa altura em que eu estava a ponderar até que ponto é que, isto pode ser meio assustador de se dizer, mas eu falo disto com bastante naturalidade, até que ponto é que tu seres lembrado pelo que fizeste te vai impedir de falhares e de seres lembrado pelos falhanços que vais cometer. Ou seja, imagina, as pessoas terminares ali, não tens mais vida, basicamente. Então, quando tu pensas nisso, tu ponderas que realmente já não faz muita falta. Imagina, as pessoas realmente só estão atentas a ti, ao que tu fazes, ou para te cair em cima, ou para tu seres um ponto de elevação numa mesa onde elas têm que tirar a atenção delas, porque não conseguem atingir certos objetivos, ou não conseguem dar aquele passo. Então, se eu estiver nesta mesa e nós estivermos os três, se eu vi que tu és muito bem sucedido em áreas que eu tenho medo de intervir ou de investir, eu vou querer sempre vangloriar os teus fracassos, entendes? Se calhar se eu for alguém que está no mesmo processo, se tu começares a contar vários falhanços e vários achievements que tu fizeste, eu vou começar se calhar a ter uma conversa muito produtiva contigo. É isso que as pessoas que lutam pelo que querem fazem. Trocam ideias, trocam falhanços, trocam sucessos, percebes? E eu não tinha muito a que me agarrar nessa altura, eu não tinha mesmo praticamente nada, então eu fiquei só com o que eu tinha, que eram as minhas ideias e o meu sentido crítico, que pode ser bom para te elevar e para tu passares às vezes limites que te permitem chegar a coisas quase inalcançáveis, não é? Mas esses limites passados num mood negativo ou num mindset negativo são perigosos. E são perigosos para alguém que não tem medo de agir e que não tem problemas. E eu sou essa pessoa. Da mesma maneira que não tenho problemas em dormir 2 horas e estar 2 dias de direta, eu não tenho problemas em bazar, só, em ir-me embora. Significa isso o que significar, ir-me embora daqui. Mas depois pensar sempre, fogo, os meus pais, que anda chatice. Não, se calhar não vou. Se calhar, pensava, imagina, ia até ao Porto de carro, depois começava só a andar de carro e depois, olha, logo se via, se voltava, se não voltava, arranjava emprego noutro sítio. Não significava obrigatoriamente terminar a minha vida, mas significava que eu não queria mais a vida como eu conhecia. E depois foi passando e de repente, eu voltei dos Estados Unidos, Covid a aparecer, desconhecido total e completo, e a Mariana, depois no confinamento engravida, e aí realmente aí eu pensei, eu vou ser pai, então tudo o que eu fizer, literalmente tudo o que eu fizer vai influenciar um ser humano. Então é difícil quando tu depois começas a tomar atenções aos perigos. Tu nunca pensas, tu pensas sempre no amor que vais dar e receber, mas tu pensas no mundo que vais enfrentar e pensas logo no que tu fizeste na tua adolescência. Eu pensei logo, poça, Deus, Ainda por cima, menina. por favor. Linda. Não, isso eu não estou preocupado, porque as meninas lindas não tinham um pai como eu. Então, Exato. cautela, vai ser um prémio difícil de alcançar, a Concha. Mas eu não penso obrigatoriamente nisso, penso mesmo nos perigos a que eu tive exposto e coisas que podiam ter corrido mal numa fração de segundo e que correram bem, felizmente. E eu penso sempre que quero ter essa sorte com a Concha, mas que posso não ter, porque há pais que não têm. E eu fui tentando só ser melhor, sabes? Tentar ser o Dino que não era. E agora aquilo que fazes influencia diretamente a vida dela, portanto tens mais cuidado a dar os passos. Não, eu tentei só não ter que ter cuidado a dar passos, sabes? Eu tentei só ser eu. Imagina, ter que ser o mais correto possível, mas isso não significa que eu esteja sempre se calhar não vou tocar neste microfone porque... Não, significa que se calhar eu tenho que perguntar se posso tocar neste microfone, estás a perceber?
e tu dizes-me que não, e eu perguntar porquê, porque eu acho que o microfone fica mais esticado para a frente, sei lá, qualquer coisa, trocar pontos de vista, mas às vezes ter cuidado como os abordamos, sabes? E isso também vem de muita coisa que eu ouvi e que ouço hoje em dia em relação ao meu trabalho, ou ao meu aspecto, ou coisas normais que as pessoas dizem num tipo de conversa de grupo, lá está, às vezes para tirarem atenções delas ou de inseguranças delas, mas que são cliques que tu dás. E não tem que ser, se a Ana me falou assim, eu vou falar mal contigo. Não é. Se a Ana me falou assim, eu não vou falar mal contigo. Com a Ana, sabes? não comigo. Não, e nem é isso. Quando eu te ouvi falar do teu projeto, quando eu falei do meu, ela apontou logo as coisas más. Então eu vou-te perguntar o que é que te faz feliz nesse projeto, entendes? Então eu consigo dar a virada do jogo aí. Eu tenho tentado então fazer o que não fizeram comigo de bom. Ou seja, as conversas que nunca tiveram, as perguntas que nunca me fizeram, as atitudes, as surpresas que nunca me fizeram em alturas que se calhar às vezes tu só precisas, quando eu digo surpresa é tipo, às vezes só precisas daquele, olha disto, sabes, deste vídeo. Às vezes não envolve presentes, não envolve nada, às vezes envolve só mesmo a pessoa dizer, olha, tu estás mesmo a fazer um bom trabalho, brigadão, curti mesmo bem a tua aula. E isso é o que muda mesmo. Depois tu queres ser melhor. Se eu quero ser o melhor no meu trabalho, como é que eu não quero ser o melhor para a minha filha? Sabes? Então eu tento sempre ter várias regras que dão o clique à concha que eu tento fazer o melhor. Sabes? Às vezes nós vamos na rua, sabe, eu ajudo pessoas, digo bom dia a toda a gente, então a concha vai e diz bom dia a toda a gente. Toda a gente. Nós estamos na rua, ela, bom dia, olá senhora, olá senhor. Isto é sabido. Tu vais à zona onde eu moro e toda a gente conhece a concha por ela ser a bebê mais bem disposta, diz faz favor, diz obrigado, e não é um papagaio, é porque ouve o pai dizer, é só isso. Então o exemplo torna-se realmente o mais impactante. Então eu penso, se eu tiver sempre com coisas que eu tenho que fazer para aparecer, sabes, tu agarras-te a uma farsa que é, tu pões uma máscara para parecer bem em certas situações, só que de repente tu achas que vais controlar o teu mood sempre, ao ponto de ser fácil de controlar essas emoções e essas coisas que tu tens que ter guardadas para não seres tu, entendes? Então tu vives, eu levo sempre a concha ali àquela hora, e um dia não me vai apetecer, e eu vou estar a discutir contigo, eu vou dizer, mas não me apetece ir ali, eu nem sequer gosto de ir ali, então percebes, porque é que eu me expus a esse parecer de que gosto de ir ali? Então eu comecei só, ok, eu tenho que ser eu, e eu tenho que viver o meu dia e tentar ajudar o máximo de pessoas possível, estar sempre bem com toda a gente, ou seja, na rua, não mostrar uma cara, não ajudar a pessoa que precisa que lhe abram a porta, sabes? Às vezes eu tento sempre ser um momento bom na vida de alguém, dizer eu sempre obrigado, bom dia, perguntar como é que vai o dia, ter uma piada, qualquer coisa tipo só para a pessoa ficar, foi aquele careca ali tatuado gigante, fez-me rir, bacana. E já fica com outro mood se calhar, e até começou o dia mal disposta. E a concha de ver isso vai tirando se calhar algum amor que recebe, algum amor que é dado, e torna-se feliz, e torna-se também, depois motiva-me ver que ela está a crescer. Imagina, eu limpo sempre a minha academia e limpo sempre entre aulas, ou seja, há o MMA às 7 e às 8 há o jiu-jitsu, e a concha volta e meia vai lá ter, então ela já me viu limpar o tatame várias vezes. Eu acabo a aula, desinfeto e limpo, e ela no outro dia acabou a aula, a Mariana estava lá com ela entrou e começou ela a limpar, e depois não queria, porque estava a limpar com o papá. Eu nunca lhe pedi para ela limpar nada, entendes? Ou seja, eu fazia tantas vezes, de ela ver tantas vezes, e não são tantas vezes assim, ela não vai tantas vezes àquela hora para a academia, portanto, ela conseguiu retirar aquilo. Portanto, a capacidade de absorção das crianças acredito que seja imensa. E isso serve para amor, serve para atitudes más, e isso depois vai se refletir no caráter. Então eu quero que a Concha tenha tido o melhor exemplo para ela depois ser como ela quiser, mas com bases que sejam as que eu acredito que ela tem que ter. E que também te passaram, eventualmente. Não, óbvio. E é ótimo por isso, por eu e a Mariana conseguimos trabalhar em conjunto, porque a família dela também lhe passou. Então, no início, enquanto a Coxa ainda era muito bebê, há aquele filtrar de mas a minha família faz assim, mas a minha faz assim. Então, e o que é que nós queremos? Ok, agora estamos a conversar. Então, eu e tu, porque há sempre... Eu quero que a Concha faça jiu-jitsu. A Mariana quer que a Concha faça balé. Não, isto não, obviamente que eu adoro, quero que ela faça balé, mas é um exemplo porque, o mais básico de todos. Se eu não ceder, a Mariana nunca vai ter a possibilidade de vingar em algo no que toca aos ideais dela de mãe. E tem que haver essa cedência, porque senão eu nunca vou ceder, vai ser sempre a minha vontade feita. Claro. Isso não é um trabalho em conjunto. E a Concha tem que sentir isso também dos pais dela, tem que sentir
meio que uma elasticidade, mas calma, sabes? Ou seja, eu sei que se eu cair e pedir ajuda, os meus pais são as primeiras pessoas a chegar, mas também sei que eles me vão pôr aqui para eu tentar descer as escadas sozinha, estás a perceber? Ou seja, proporcionar-lhe um ambiente seguro, mas que a teste. Acho que é esse o objetivo. Achas que esta leveza, esta tua descontração, este teu Dino agora sem tantos filtros ou sem medos, ou seja, claro que deve ser os medos adequados à tua profissão, não é? Quem vai para um ringue se vai sem medos também deve ser tolo, mas a Concha também trouxe isso, género, esta é a minha verdadeira preocupação, esta é a minha profissão, mas esta é a minha responsabilidade. Eu tenho um ser que é responsável, do qual eu sou responsável a partir de agora. Achas que a Concha mudou a tua visão de ver o mundo? Não, isso é óbvio. Com a Concha tudo passou a ser... Secundário. Não, secundário e tudo passou a ser mais feliz também, entendes? Ou seja, não implica que eu esteja sempre feliz, mas eu consigo encontrar felicidade em coisas pequenas, como olhar para o meu telefone, ver as horas e ter uma fotografia de fundo dela. Então eu tenho sempre que me lembrar que eu tenho uma filha saudável, que vai chegar a casa e vai estar comigo e vai ter a possibilidade de ir passear comigo com a Mariana e de irmos construir momentos juntos sem nenhum impedimento maior que às vezes outras famílias têm. Então nós às vezes estamos tão perdidos em ter a melhor academia e ter a medalha e ter não sei o quê. Isso não me adianta de nada se eu não tiver a minha casa arrumada, entendes? E eu tive a sorte de ter a Concha bem e ela é uma bebé saudável e feliz, então eu tenho que aproveitar isso nos pequenos aninhos que eu tenho com ela desta atenção dela. São o quê? 5, 6 anos até eles começarem a... Vocês são o Tchau, centro do mundo. fica bem, dela. pai, não me chateias, não venhas à escola. Eu vou, coitada, dá mal ela sabe. Vou invadir a escola dela, que ela saber se ela não quer que eu lhe dê beijinhos à frente das amigas. É paciência. Mas até essa fase eu quero dormir com ela o máximo de horas possível, eu quero estar com ela o máximo de horas possível no jardim, no baloiço, sentado no sofá a ver televisão aninhado. O que eu puder fazer com ela eu quero fazer para chegar à altura e eu pensar, eu fiz mesmo tudo o que eu podia. Ou seja, eu dei tudo o que eu tinha. Então não é mais, não sou obrigado, mas é... Eu acho que ela vai saber valorizar isso e não exigir o que podia ter tido. Vai exigir, pronto, que o pai esteja presente. E eu tento estar sempre. Eu acho que ela sente isso. E já pensaste adaptar as tuas modalidades, nas quais te especificaste a pessoas, a crianças que não tenham todas as valências, a semelhança que a Concha tem? Já acontece. Já acontece? Já sim. Não porque temos uma aula para, mas temos algumas pessoas que realmente foram ter connosco, ou por sofrerem bullying, por alguma incapacidade física, ou por algum problema que tenham tido na sua vida mais sério, que depois alterou a maneira como elas se veem, entendes? E temos vindo a trabalhar para que a vida dessas pessoas seja melhor e tem sido conseguido. Ou seja, desta forma a tua academia, não de uma forma direta e não de uma forma anunciada, já ajuda pessoas que têm necessidades especializadas, adaptadas ou que têm algum tipo de deficiência a também estarem incluídas na sociedade e de forma ativa. Sim, temos 1 ou 2 casos e foram casos que foram que me foram apresentados como uma procura de aulas privadas e eu é que direcionei para as aulas de grupo, precisamente porque primeiro o problema em si, a deficiência, não implicava um conhecimento tão vasto assim ou tão específico, portanto permitiu-me aceitar a pessoa e depois ver que um ambiente bom e seguro de treino em grupo te vai dar muito mais experiências e muito mais ligações a pessoas do que propriamente um treino privado, onde provavelmente eu ganharia mais dinheiro, sabes? Mas eu já não estou nesse patamar, não que eu esteja extremamente rico, mas há coisas que valem mais, exato, há coisas que valem mais e ver esses alunos a introduzirem-se bem numa turma e sentirem que fazem parte de algo, possivelmente depois de já terem passado momentos complicados na vida, em ambientes onde se deviam sentir seguros como a escola ou como um grupo de amigos, eu consegui proporcionar-lhes isso na minha academia, acho que lá está, é uma daquelas vitórias que te motivam. Dina, aparentemente tu agora estás bem resolvido, caminhas para isso, a tua carreira está bem, mas quando estiveste um ano a perder, num lugar se calhar um bocadinho mais sombrio e não tão agradável, onde as amizades não são fixe, porque tu não eras o amigo fixe, porque não, beber copos, não, desculpa, ir ao chinês ou à sushi, não, desculpa. Entretanto, nós somos uma companhia mais fixe quando somos fixe, quando somos porreiros, porque quando
estamos não tão agradáveis, se calhar não somos a companhia mais desejada. Que perguntas é que não te fizeram e tu gostavas que tivessem feito? Só se está tudo bem, às vezes, sabes? Tipo, bro, como é que estás? Não te vejo à bué. Sei lá. Tu tens que saber pesar uma pessoa. Todos têm a sua vida, não é? Mas imagina, às vezes as pessoas cobram-me: não dizes nada, nem sequer vens aí, hoje não ficas até mais tarde, estás sempre com o telefone na mão a ver as horas para querer bazar. Imagina, se as pessoas forem. Eu nem falo em terem essa preocupação de uma mensagem ou de uma chamada. Mas imagina, tu vais ao Instagram uma quantidade de vezes considerável durante o dia. Se tu fores ao meu Instagram, tu vais ver que eu ponho as horas de propósito para as pessoas perceberem em que fase do dia que eu estou, o que é possível tu fazeres num dia, como é que é possível tu estares aqui, depois estares ali, dentro do que tu te propuseste. Então, se tu fores meu amigo e se tiveres essa preocupação, a maior parte das pessoas não têm ou não querem perder esse tempo. Eu vou pensar, ok, agora não sou o Diogo, ok? Eu vou pensar, porra, aquele Lino é mesmo um desleixado, mano, não me diz nada, não sei o quê. Tu sabes onde é que o gajo anda? E vais ver o meu Instagram e vais ver que eu tive acordado a dar treinos, ou a treinar, ou a dar treinos, ou a treinar, ou com a minha filha, ou a dar treinos, ou a treinar, ou em casa. Então tu vais pensar, se calhar não me diz nada, mas este gajo, mas porquê? Agora é famoso? Não. Está sempre na boa vida, tem bué tempo e não me diz nada? Não. Então às vezes, nunca menosprezando que essa pessoa se calhar também precisasse que eu tivesse essa iniciativa e eu tenho tentado tê-la mais, não só esperar que venham ter comigo porque eu tenho uma rotina muito ocupada, toda a gente tem a sua vida e as suas dificuldades na medida que elas, delimitaram no início. Eu comecei não só a tentar ligar mais, mas comecei a perceber que realmente as pessoas nem sequer tinham essa preocupação de ir ver, ok, ele se calhar não diz nada porque está mesmo ocupado, deixa-me lá perguntar como é que ele está, porque acabou de vir de uma competição, vai para outra, ou está com uma lesão, ou está só há 2 semanas a acordar às 4 da manhã, então deixa só ver como é que ele está. Ou vou-lhe sugerir, sabendo que ele não tem tempo para ir almoçar ou que não pode ir, eu vou-lhe sugerir beber um café rápido, lá ao pé da academia dele, porque eu tenho mais tempo que ele. Por exemplo, não estou a dizer que têm todos que vir ter comigo, mas às vezes há essa cedência que depois me faz ceder, porque eu, no fundo, eu não estou a fazer nada, imagina, eu não estou a fazer nada de errado, então eu nunca vou, se calhar hoje em vez de ir à noite devia ir mesmo de jantar com aquele meu amigo que já me anda a convidar à bué, que vai ser pai, que precisa também de se calhar de estar comigo, e até está a demonstrar essa vontade. Então, se calhar, só nunca me perguntaram se eu estava bem e não quiseram saber, se calhar, porque é que eu não estava mesmo isso sendo disposto, sabes? Porque quando tu expões que perdes, ou quando tu expões que até ganhaste umas lutas, mas não conseguiste o primeiro lugar, só conseguiste o segundo ou o terceiro, às vezes isso põe-te em lugares sombrios, sabes? Então, às vezes uma pergunta, se tu estás bem, tu vais dizer que não e outra pessoa vai te perguntar porquê. E tu vais dizer o problema em voz alta e logo aí o problema já não te parece tão grande como parecia na tua cabeça. E depois a outra pessoa vai-te dar a opinião dela e vais se calhar ter ali bater umas bolas e tal, e depois, ok, ela também está com um problema bem grande, a fogo dela, vê lá, bateu com o carro foi para a sucata e eu aqui preocupado porque hoje tive que ir a pé. Toma, já encontraste um problema maior que o teu, já está bom. Então nunca ter havido essas perguntas, eu não sou nenhuma vítima, eu passei bem por isso, mas não ter havido essas perguntas fez com que se calhar o mergulho lá no escuro fosse um bocadinho maior. Mas também pronto. Mas se calhar também te ajudou a fazer uma seleção natural de quem ficou e de quem Sim, foi. sim, olha, quando tu olhas para trás, eu acho que sempre fui fazendo essa seleção sozinho e inconscientemente, mas agora, olhando para trás e ligando os pontos, eu fui percebendo que eu sempre saí mais cedo da noite. Imagina, eu estava ali às vezes na noite e eu era mesmo, imagina, tu desafiavas-me para beber, eu ia mesmo até ao fim. Mas de repente começava-me a fartar de estar ali, tipo, então eu basava mais cedo, gostava de ver o pôr do sol, mas como, tipo, dizer isso num grupo de amigos é tipo, na altura, eu com este aspecto, claro, já, eu, aí, anda pôr do sol, tá, mano, estou a passar, ok, tá, não vou dizer. Pá, sempre tive uma playlist de músicas mais estranha do que possas imaginar a nível sentimental. Eu gosto bem de músicas tipo bonitas e todas românticas, não tenho problema nenhum em admitir, mas sempre fui fazendo, só como a minha realidade envolvente na altura me suprimia tanto, ou tipo, me punha tanto na bolha que eu achava que tinha que estar, eu nunca dei asa a viver essas coisas, e eu viver isso hoje em dia permite-me mesmo estar tranquilo, sabes? Claro, agora és tu e antes eras uma persona. Não, eu acho que fui quem eu tinha que ser nas alturas que eu tinha que ser, juro-te. Há mesmo coisas que eu me arrependo de ter feito. Há pessoas... Fizeram parte. Só Faz que, parte de um crescimento, não é? Só que, sim, penso que algumas podiam ter sido evitáveis, mas penso que se calhar me ensinaram lições, umas que eu ainda não aprendi, outras que eu já
já registrei e digo, fogo, nunca mais posso E tratar lições assim. essas depois que acabas por partilhar com os teus alunos e Mas com... não posso. Mas embeleza a história de outra maneira. Não podes ir Mas para co- ali, não é? Mas consegues partilhar Não para que faças. tirem também algum ensinamento daquilo das tuas vivências. Sim, porque imagina, lá está, vem a história da farsa outra vez. Eu tenho que lhes dizer realmente que já errei. Se eu não disser que já errei, eles vão dizer: mas isso é fácil, mas tu nunca tiveste uma lesão e continuaste a treinar. Ou tu nunca foste lá e perdeste e voltaste no dia a seguir a treinar. Ou tu não tens uma filha, não sabes como é que é ter que treinar. Diogo, tu recebes mais feedback quando partilhas as tuas perdas num campeonato ou as vitórias? Pergunta mais fácil do mundo. Quando tu ganhas és de todos. Quando perdes é só teu. É só isso. Ninguém quer saber do que é que vem a seguir ao mas. Hoje eu perdi, mas... Tchau. Publicação para o lado. Olha, o Dino só perde. Ganhou. Like. Parabéns, champ. Sempre acreditei. Aposto que não tinha ninguém na chave. Ou aposto que só ganhou porque só faz aquilo. Toda a gente vai estar sempre pronta a falar. Então eu acho que tens só mesmo que tirar o que possas tirar na altura. E achas que isso é síndrome de português? Isto porque tu conheces um bocadinho Não, do não. universo? Ou é Achas? geral, Não. da cultura do vosso Não, desporto? o Ronaldo não joga em Portugal e só fez e não faz mal a ninguém, só joga futebol. E há pessoas a odiá-lo e a gritar contra ele e a gritar em Messi em Portugal. Há pessoas a criticarem o facto de ele ter aceito um contrato, seja ele qual for, do valor que for. Imagina. Que qualquer um de nós aceitaria. Não, nem era por por isso. favor. Imagina, eu só gostava que as pessoas se preocupassem em ter esse sentido crítico com elas mesmas. E eu juro que acho que o mundo era um sítio melhor. Se tu tiveres que pensar no teu processo até agora, o que é que tu não terias feito? Estamos a falar nos últimos 8 anos, obviamente, desde que criaste a academia até então. Deste oportunidades a pessoas que não mereceram as suas oportunidades. Não, eu não vejo isso assim, sabes? Eu vejo que, se calhar, não. Imagina, pensa assim, vou pôr isto na minha relação com a Mariana. Não vou. Vou pôr noutro exemplo. Imagina, tu às vezes estás com uma pessoa e namoras com essa pessoa e estás muitos anos com essa pessoa, não é? E de repente tu já tens moldes com aquela pessoa e aquela pessoa quer crescer, mas já não é contigo, sabes? E isso acontece com alunos. Há alunos que viram na Art of Fight um início e que se calhar, fruto de uma altura menos boa minha, menos competente, por fases da minha vida ou coisas menos boas, eu não lhes consegui dar a atenção que elas se calhar depois encontraram noutro sítio. Então eu nunca as posso julgar por elas terem decidido tomar um rumo diferente. Recebo-as na boa, se calhar fico ali um bocado tenso, dizendo, fogo, perdi um aluno, perdi uma pessoa, tipo, às vezes gostava só que a pessoa me dissesse: olha, falhaste ali, aquele olhar que tu me deste durante a aula quando eu não fiz os burpees fez-me desistir da tua academia. Ok, não olhar mais para as pessoas, sabes? Chateia-me mais o que é que eu posso ter feito menos competente com o cliente do que a pessoa sair. Porque às vezes as pessoas dizem, imagina, alunos privados, têm ali um pé comigo, 2, 3, depois há uma altura em que não querem treinar mais. Imagina, a primeira coisa que eu digo é: olha, mas vais continuar a treinar, não vais? Imagina, eu não quero saber se é na porta do lado, é-me indiferente. Porque aquela pessoa, dado o serviço que eu lhe prestei e a atenção que eu tive com ela, eu estou a garantir que só tem coisas boas a dizer de mim, entendes? Ou que se calhar se eu falhar com ela foi por um motivo maior, ou pela minha filha, ou porque estava doente, e eu tento cada vez mais que as minhas falhas sejam cada vez menos. Então acredito que isso torna uma experiência positiva às pessoas. Lá está, é tu influenciares. Isto volta sempre ao mesmo ponto, é tu tentares dar o melhor às pessoas para que elas voltem sempre. Tu tens uma advogada a treinar contigo que partilhou uma imagem a dizer: estes treinos estão a mudar a minha vida, obrigada, Diogo. O que é que isso transmitiu? De quem falas? Responde. Responda. Chama-se Joana Salvador. Sei, sim. Olha, a Joana é um caso engraçado, porque ela treina imenso e eu cheguei lá e achei que ela não gostava nada dos treinos, sabes? Eu comecei-lhe a dar treinos privados a ela e uma amiga, e imagina, sei lá, embora eu me ache muito competente, quando tu não estás ali logo com a pessoa no início, ela começou e depois queixava-se: eu não sei fazer isto, eu não sei fazer aquilo, e eu não, sabes? E ela achava que era só tipo o meu discurso de treinador de género: imagina, estás-me a pagar, portanto, força, só que eu sou zero essa pessoa. Se eu tiver que te corrigir 400 vezes no mesmo minuto, de uma maneira em que tu percebas que eu estou a fazer aquilo para tu não errares mais, entendes? Porque tu me pediste, não é? Eu tento sempre que tu percebas o que é que estás a fazer de errado. E com a Joana, no início, houve assim um... Isto não é para defender. Não, mas uma percebe. pessoa que te diz que tu mudaste a vida dela. E de repente a Joana, por ter investido em mim, começou-me a dar confiança realmente que o meu trabalho estava a ser bem feito. E ela começou a ir
e cada vez mais feliz aos treinos. Ou seja, eu assisti à mudança de uma pessoa de quem eu duvidei que estava a dar bons treinos, para ela de repente se tornar uma pessoa que está feliz ali e que leva amigas e que diz que aquele treino é mesmo essencial para que ela liberte ali tudo o que ela... E isto de repente é uma história que se torna comum a outras pessoas, que é aquele momento que elas estão ali, é um momento de paz do dia delas a lutar. Ou seja, isto é irónico. E a Joana ter posto isso, por acaso eu vi a story, tinha logo na dúvida se era ela, mas quis confirmar. É mais um daqueles momentos que te fazem deitar-te no fim do dia e dizer: ok, hoje uma pessoa das 40 que eu dei aulas disse que eu mudei o dia dela para melhor. Eu nem falo da vida, falo do dia. Então, ok, check. Amanhã quer só mudar mais um dia. Se tu mudares um dia todos os dias de alguém, com uma porta aberta onde entram cerca de 60 a 70 pessoas por dia, tu ganhas o dia. Já falámos dos teus alunos, já falámos dos teus mestres, já falámos da tua família, já falámos da tua casa, do teu passado, do teu presente. No futuro, como é que queres que os teus pais te recordem a Concha? Como é que queres que as pessoas falem de ti? Eu tenho o mesmo objetivo hoje, que acho que eu mantenho para o resto da minha vida, que é: eu propus-me a ser inegável, ou seja, a que ninguém diga numa mesa que alguém que trabalha mais do que eu ou alguém que se dedica mais ao que eu faço. E o que eu faço normalmente é ou ser pai, ou ser marido, ou ser filho, ou ser professor e atleta, entendes? Eu tenho estes pilares na minha vida e eu propus-me a ser o melhor em cada um deles. E isso acho que é mesmo uma coisa que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, que é: fogo, esse aí era maluco, ele treinava cedo e treinava o dia todo, ainda estava com a filha e tinha uma academia com bons alunos e não sei o quê, ainda competia em alto nível, ainda, sei lá, ainda geria a página do Instagram da academia e fazia as coisas todas. Acho que ser lembrado pelas coisas que tu deixas às pessoas, acho que é a melhor maneira de tu seres lembrado. Acho que sim. E para aqueles que nos estão a ouvir, onde é que podem encontrar, de maneira que podem contactar, como é que podem começar a treinar contigo? Art of Fight Academy, no Instagram Art of Fight Academy, enviar uma mensagem, sempre uma pessoa pronta a responder. No Instagram, Diogo Dino, sempre pronto a responder também, embora um pouco mais demorado, não que eu seja estrela, mas às vezes as mensagens acumulam-se. E é só aparecerem, 7 Rios. Ainda podem treinar contigo ou já é mais difícil terem agenda? Eu nunca recuso trabalho, porém, contudo, todavia, treinos privados muito difícil e treinos de grupo só no jiu-jitsu, porque o MMA está sold out. Felizmente. Ainda assim, há projetos com certeza futuros. Muitos projetos futuros, muita coisa boa para acontecer. Este ano vai ser o ano da entrada direta da Art of Fight, mesmo num patamar completamente diferente. Portanto, sigam o Diogo nas redes, Art of Fight também, a academia, porque o Diogo é muito mais do que só um lutador que nos representa a Portugal no mundo, e isto é um marco e, portanto, devemos todos orgulhar-nos. Sigam as redes sociais do Diogo, sigam a academia, sigam os projetos que aí vêm e tenho a certeza que vamos aprender todos muito com o Diogo. Obrigado pelo vosso convite, foi uma conversa muito agradável. Obrigado, Diogo. Obrigada e sigam-nos a nós no nosso podcast. Já E agora. fiquem à espera do próximo episódio. Exatamente, fiquem à espera do próximo episódio e por hoje é tudo. Continuem a descomplicar. Exatamente, descompliquemos. Obrigada!